Então, vamos começar. Vamos. Bem, eu começo cumprimentando a todas e a todos que estão assistindo esse vídeo, que faz parte do 26º CIAED, em que nós vamos apresentar um trabalho chamado Metodologias Ativas na Educação, Caminhos para Aprendizagens Significativas. Eu sou Heloísa Oliveira, professora titular da UERJ, diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias e docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, o PPFH da UERJ. Eu vou pedir à minha querida Aline que se apresente também, ela vai compartilhar comigo essa apresentação. Aline, por favor. Obrigada, professora. Eu sou a Aline Albuquerque, minha formação básica é em pedagogia, eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos, fiz uma outra pós-graduação em gestão do conhecimento e inteligência empresarial, fiz mestrado e agora estou fazendo doutorado no programa de políticas públicas e formação humana. E trabalho no SESC Nacional, como analista de formação continuada, desenvolvendo ações formativas nas modalidades presencial, semipresencial e à distância para funcionários do SESC que estão em todo o país. Bem, nós vamos começar a apresentação e de vez em quando vocês vão me ouvir dizer, por favor, Aline, porque ela é que está fazendo a passagem dos slides para nós. Bom, então vamos começar conversando sobre, hoje em dia, a importância que tem o ensino híbrido. Segundo Bassic Moran, hoje a mediação tecnológica é muito forte e ela toma variados formatos, físico-digital, móvel, ubíquo, realidade física e aumentada. Então, na realidade, esse leque de possibilidades de mediação cresceu muito. Se você soma a isso as metodologias ativas, que por si já são modelos flexíveis e muito híbridos, esse eu poderia dizer que é um casamento perfeito, tá? Entre o ensino híbrido e as metodologias ativas. Vamos seguindo então, Aline, por favor. Bom, os objetivos da pesquisa que baseou esse trabalho, essa comunicação, a gente pode dizer que o objetivo geral é exatamente tomar a visão dos professores em relação ao impacto das metodologias ativas, que significado elas têm, como é que os professores as percebem. E aí, expandindo isso em objetivos específicos, a gente tem aqui o objetivo de apresentar alguns referenciais que embasem o uso dessas metodologias, demonstrar possibilidades de utilização do ensino híbrido para para apimentar o processo de aprender, né? Torná-lo mais ativo e mais significativo. E expor argumentos que demonstram os resultados do uso das metodologias ativas na prática docente. Esse é o nosso leque de objetivos. E aí tem umas perguntinhas que a gente vai fazer aqui antes de entrar na pesquisa em si. Metodologias ativas são uma novidade? Não, metodologias ativas não são uma novidade. O uso favorece a contextualização e a atualização da prática pedagógica. Os aparatos tecnológicos deram às metodologias ativas um boom, né? Um upgrade muito grande, mas as metodologias ativas nos reportam a John Dewey. Então, elas são muito anteriores a tudo isso que está acontecendo e podem favorecer a melhoria dos processos educacionais e a formação humana em si, em essência. Seguindo, há vários tipos de metodologias ativas. Algumas têm nomes parecidos, e há muitos educadores que usam metodologias ativas e nem sabem que estão utilizando. Tá? Muitas vezes, quando a gente conversa com o professor e apresenta uma metodologia ativa, ele diz assim para você, mas eu já faço isso. Mas elas têm algumas características comuns que permitem que nós possamos identificá-las. A observação da realidade,
a questão da centralidade do protagonismo do estudante, a ampliação das condições de aprendizagem e a questão da significância, né, de atribuir significado à aprendizagem, o desenvolvimento da autonomia, que fica ali par e passo com o protagonismo, a utilização da problematização como estratégia, a questão da formulação de hipóteses. Isso é muito importante, porque as metodologias ativas, elas estimulam o raciocínio crítico, o raciocínio hipotético dedutivo, e proporcionam relação dialética entre a teoria e prática, essa busca desesperada que a gente faz da junção, da fusão entre a teoria e as aplicações práticas. Mais adiante, referenciais teóricos, eu vou dar uma passada por alto, só vou lembrar essas pessoas simpáticas cujas fotos estão ali. Tá? Paulo Freire, a questão das estratégias de protagonismo de quem aprende, né? A questão do diálogo, a questão da consciência do mundo, consciência de si e consciência do mundo. O Howard Gardner, com a proposta das inteligências múltiplas e da adequação de metodologias e de estratégias à predominância do perfil de inteligência que cada um de nós tem. O nosso velhinho Piaget, simpático, que naquela foto ali está sem cachimbo, né? A maioria das fotos dele ele está com cachimbo. A gente escolheu uma em que ele está sem cachimbo. Piaget, além de ter aquela visão da desequilibração e reequilibração, né? A questão dos desafios que desequilibram o ser humano nos seus processos de assimilação e os levam o ser humano a realizar acomodações, ainda tem a questão da motivação epistêmica, né? A motivação para aprender, aquela coisa gostosa que a gente tem da curiosidade pelo novo, pelo desconhecido, e a sensação de alegria quando a gente aprende. Vygotsky, com o conceito de mediação, internalização do mundo, aquela coisa dos processos que estão na sociedade e vão sendo internalizados com a mediação e com as ferramentas dos signos, né, nessa internalização. E o John Dewey, que eu coloquei ali embaixo, mas ele é um precursor, né? Quando ele dizia que a educação não é para a vida, a educação é a vida. Então, é necessário que ela seja firmemente calçada e expresse a vida para que as aprendizagens sejam significativas e duradouras e persistentes. Então, continuando, o professor precisa usar metodologias ativas o tempo todo? Não precisa. O ideal e o saudável é mesclar diversas metodologias e possibilidades pedagógicas, desde que elas tenham seus objetivos claramente definidos, né? Então, é possível utilizar uma aula expositiva? Sim, desde que ela seja mesclada com estratégias de atividade e de desafio, e que todas as atividades tenham objetivos definidos e claros, né? Que os alunos saibam por que elas estão sendo realizadas e o professor saiba por que as está propondo. Só ilustrando isso, a questão de como é importante os métodos de aprendizagem ativa, a gente colocou aí para ilustrar a famosa pirâmide de aprendizagem do Glasser, do William Glasser, né? Em que ele coloca em ordem crescente, numa pirâmide realmente, o que você retém de aprendizagem quando apenas lê, quando apenas escuta, quando apenas vê, quando vê e escuta, baixando ali os 4 primeiros níveis, né, da pirâmide, que são passivos, e olha o que acontece com a retenção depois, quando você conversa, pergunta, enumera, reproduz, ou quando você escreve, interpreta, expressa, revisa, e quando você
ensina, explica, resume, fala aquilo que você aprendeu, expressa o conteúdo com as suas palavras. Então, a pirâmide do Glasser é muito ilustrativa para a questão da atividade que a gente está propondo aqui. Então, indo mais adiante, eu vou passar agora para a Aline, para que ela explique todo o processo de pesquisa que deu margem e que deu base a essa comunicação que nós estamos fazendo aqui. Aline, é com você agora. Obrigada, professora. Então, eu vou explicar os procedimentos metodológicos da pesquisa realizada, que é um recorte da pesquisa de doutorado que está em andamento e entrou na categoria de investigação científica em andamento. Foi realizada uma ação formativa com a temática Metodologias Ativas para os educadores que atuam no ensino fundamental das escolas do SESC nas cidades de Ananindeua e Castanhal, no Pará. Uma semana antes da formação, foi aplicada uma pesquisa eletrônica, que tinham perguntas relacionadas ao perfil dos respondentes, 2 perguntas discursivas relacionadas aos conhecimentos prévios que eles possuíam em relação às metodologias ativas e 15 questões objetivas que buscaram identificar a compreensão que eles tinham do impacto das metodologias ativas na prática docente. A segunda etapa dessa pesquisa foi realizada imediatamente após a formação, para que pudéssemos comparar essas respostas. Então, foram 10 perguntas abertas, que em alguns casos se repetiram com as perguntas feitas na primeira etapa, e tinha o objetivo de identificar a compreensão que eles passaram a ter em relação ao uso de metodologias ativas em sala de aula. Por uma questão metodológica, nós trouxemos um recorte dessa pesquisa para compartilhar com vocês esses resultados. Então, de quem nós estamos falando, né? Quem são essas pessoas? 91% das pessoas que responderam se identificaram como sendo do sexo feminino e 9% do sexo masculino. A faixa etária, né, com maior número de pessoas é entre 22 e 43 anos de idade, né, que corresponde a 83,6% dos respondentes, e em outras faixas, né, de 44 a 54 anos, 10,4%, e 6% entre 55 e 65 anos. Em relação à função que eles exercem nas escolas do SESC, a maioria é professor, né, um pouquinho mais de 80%. E temos outras funções também, como inspetor de sala, gestor escolar, auxiliar de atividades gerais, né, e administrativo, secretário escolar, outras funções, né, que totalizam a amostra. A formação acadêmica desses educadores é a maioria em pedagogia, 75,4%. Aí temos outras funções, né, outras formações também, como letras, música, educação física, artes visuais, biblioteconomia, e um dos profissionais não possui nível superior. Nós perguntamos o que são metodologias ativas. Antes da formação, muitos associavam apenas com recursos tecnológicos para serem usados em sala de aula. Após a formação, além de trazer a questão da tecnologia, eles também trouxeram aspectos relacionados à metodologia, ou seja, o que metodologicamente nós podemos aplicar com o uso dessas metodologias, dessas tecnologias, para favorecer a autonomia do estudante, né, para melhorar os resultados em sala de aula. Antes da formação também, eles disseram que são metodologias que põem o aluno como protagonista do processo de aprendizado. Essa resposta basicamente repetiu
né, após a formação, só que eles trouxeram o papel do professor como um mediador do processo. E eu percebi nesse grupo que antes da formação eles tinham receio, né, do professor perder o espaço, dele não ter muita função no desenvolvimento de suas atividades, e isso ficou esclarecido para eles que as metodologias ativas elas podem ser aliadas desse processo de ensino e de aprendizagem. Né? Antes da formação, eles diziam que eram metodologias diferentes das tradicionais, mas não sabiam muito explicar que diferenças eram essas. E após a formação, né, eles mencionaram que é possível, por meio das metodologias ativas, inovar a prática pedagógica, dinamizar as aulas e trazer significado para o aprendizado. Você acredita que o uso das metodologias ativas impacta positivamente nos resultados da prática docente? Antes da formação, todos responderam que sim, né? Mas eles com os argumentos de que as gerações mais novas elas nasceram conectadas e dominam o uso da tecnologia. Né? E após a formação, os argumentos como protagonismo, autonomia do estudante, aumento do interesse e engajamento nas atividades propostas apareceram. Então, eles viram significado no uso das metodologias ativas. As tecnologias da informação e comunicação tornaram-se concorrentes da atenção do professor. Antes da formação, 43% discordavam, né? O outro percentual, 57%, não concordavam totalmente ou concordava totalmente, né, que elas eram concorrentes. Após a formação, né, foi feita uma pergunta discursiva. Eles mencionaram que o celular pode ser usado em sala de aula para a criação de atividades realizadas pelos alunos. Eles podem usar ambientes virtuais em casa, né, um ambiente desenvolvido pela escola, e o professor desenvolve atividades propondo que os alunos usem em casa e dialoguem, né, e debatam em sala de aula. Então, eles viram a riqueza do uso de metodologias na prática docente. E também perguntamos, né, a prática de sala de aula é suficiente para que o educador se mantenha atualizado? 75% discordavam totalmente, né? E fizemos a mesma pergunta após a formação, e eles, além de discordarem que a formação, né, inicial, a prática de aula são suficientes para que o professor se mantenha atualizado, eles sinalizaram a importância da formação docente continuada, né, da formação continuada docente, para que o professor se sinta preparado para encarar esses novos desafios que a sociedade cotidiana nos apresenta o tempo inteiro e que ficaram tão evidenciados agora no contexto da pandemia. Então, o que nós trazemos de destaque do nosso trabalho? O NOVOA aponta que a formação docente deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite dinâmicas de autoformação participativa e irá preparar o professor para lidar com novos desafios que a educação de hoje exige. Em contextos socioconstrutivistas de aprendizagem, os estudantes têm a oportunidade de discutir e refletir sobre temas abordados e chegar às suas próprias conclusões, ou seja, construir esse pensamento, construir o conhecimento. Para Dewey, o pensamento não pode correr isolado da ação. Os conteúdos devem ser apresentados na forma de questões ou problemas e não dar de antemão respostas ou soluções prontas. A ideia é criar condições para que o estudante possa raciocinar e elaborar os conceitos que posteriormente irá confrontar com conhecimento sistematizado.
Tais proposições podem ser realizadas, por exemplo, em fóruns de discussão ou em aprendizagem baseada em problemas. A sala de aula invertida é uma outra modalidade de ensino híbrido que pode ser utilizada pelo professor. O conteúdo é disponibilizado aos estudantes em formato de texto, apresentação ou vídeos em um ambiente virtual que pode ser acessado antes da aula. Eles estudam os conceitos básicos, levantam dúvidas, questionamentos prévios e, com isso, o tempo que os estudantes têm com o professor pode ser melhor aproveitado. Bacic e Moran ressaltam que as instituições educacionais mostram novos caminhos que estão migrando para modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas reais, desafios relevantes e jogos, por exemplo. É importante, a partir de um diagnóstico realista, propor caminhos que viabilizem mudanças de curto e longo prazo, com um currículo mais adaptado às necessidades dos estudantes, com metodologias ativas e modelos híbridos. Convidamos todos a lerem o artigo e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e estreitar o nosso diálogo. Um grande abraço e até já. Gente, um abraço para todos. Aline, obrigada e nos despedimos aqui.